Boa tarde, pessoal. Então, aqui agora eu vou começar a falar para vocês sobre a continuação daquele capítulo que a gente estava vendo do livro História... Oh, meu Deus. História do Brasil Colônia, né? Da Laima Greaves. E a gente estava vendo, né, o capítulo Colônia versus Metrópole. A gente viu sobre a Guerra dos Mascates no dia 13, né? E agora eu vou fazer nesse vídeo sobre a aula do dia 20, que é a Inconfidência Mineira, tá bom? Como que eu decidi separar essa aula e a próxima, que é a Conjuração Baiana, né? Eu fiz um esquema, a caneta inicialmente, pegando os principais pontos desse movimento, tá bom? Realmente um resuminho do que seria esse movimento, de acordo com aquilo que a gente estuda na escola, tá bom? Que foi basicamente o que eu fiz no início da aula, lá no dia 13. Mas aí agora eu fiz a caneta para vocês. Depois a lápis, a gente tem aqui, né, que é o fichamento da parte do livro, desse capítulo, que fala sobre a Inconfidência Mineira, tá bom? Com relação à Inconfidência Mineira, ela vai botar dois textos dentro do próprio texto, né, que é esses pontos em asterisco aqui que eu coloquei para vocês, para falar alguma coisa em específico sobre o tema, tá? Então vamos lá. Com relação à Inconfidência Mineira, o texto da Laima não foge muito daquilo que a gente aprendeu na escola, tá bom? Ela vai acrescentar poucas coisas àquilo que a gente já sabe, tá? Eu vou acompanhando aí com vocês e vou seguindo aí esse esqueminha que eu fiz para vocês, tá bom? Mas eu vou fazendo um comentário meio que juntando as duas coisas, tá bom? Então vamos lá. Começando aí, eu vou começar primeiro pelo texto dela, né? Puxando pelo texto dela e vou juntando com as informações aí do resumo que eu tô mostrando na tela para vocês, tá bom? Quando que ocorreu a Inconfidência Mineira? Foi nas últimas décadas do século XVIII, tá? Mais especificamente no ano de 1789, mas ela foi uma construção durante esse período, tá bom? Se a gente for comparar ela com a Guerra dos Mascates, ela é diferente o caráter dela, porque a sociedade mineira, ela tinha algumas especificidades que na sociedade pernambucana não existiam, tá bom? O que quer dizer isso? Por conta da descoberta do ouro, a gente pode ver que os benefícios que a descoberta desse ouro trouxe para a região se espalhou por todas as camadas da sociedade. Ela não ficou parada somente na elite, ela foi sendo difundida pelas outras camadas da sociedade, que foi uma coisa que não aconteceu na sociedade da cana-de-açúcar, tá bom? Como que a camada mais popular teve acesso a esse ouro, né? Principalmente pelo comércio local. O que esse comércio local ele deu para essas pessoas, né? Ele permitiu que os escravos fossem acumulando um dinheiro para comprar sua liberdade, posteriormente criar uma propriedade e, por fim, se colocar como homens e mulheres livres, tá bom? Mas aí fica aquela questão, tudo bem, eles conseguiram ter acesso a esse dinheiro, mas a organização social não fez com que eles não fossem vistos como livres? Não, por que isso não foi uma verdade, que era uma situação que se tivesse acontecido lá na sociedade da cana-de-açúcar teria sido diferente? Porque a burocracia colonial, o pensamento dessa elite que controlava ali a região das Minas, estava focada em conter o desvio do ouro. Ela não estava focada em construir uma ideia de sociedade. Então, nesse caso, eles estavam mais preocupados em conter o ouro ali para que fossem pagos os impostos e as pessoas enriquecessem. Era basicamente isso que eles estavam procurando, tá?
Por isso foram criados corpos militares especializados em fiscalizar estradas, as trilhas nas montanhas, porque a região ali de onde foram feitas as minas era muito montanhosa, tá bom? Então, a gente tem um controle muito maior da metrópole em cima dessa região do que, vamos dizer assim, nas outras. Tudo bem? Quem era a elite? Tá? Que é o primeiro ponto que eu coloquei para vocês aí no resuminho. Que era uma rica elite urbana. A gente tem aí fazendeiros, mineiros, burocratas, comerciantes, tá bom? Mas também nós temos esses contratadores. Quem que eram esses contratadores? Eram aqueles homens de bem que a gente viu lá naquele capítulo essencial que foi a nossa primeira aula, tá bom? Eram homens de prestígio que recebiam o direito de cobrar os impostos da população. Então, o que acontecia? A coroa portuguesa determinava que um determinado imposto ia ser cobrado sobre aquele ouro ou sobre uma determinada mercadoria e permitia que esses homens de prestígio fossem aqueles que fossem cobrar os impostos, e eles eram chamados de contratadores, tá bom? Essa elite, né, antes da gente entrar propriamente na ideia aí do que era como é que foi se dando esgotamento, né? A gente precisa entender que a elite, o pessoal que tinha dinheiro, né, estava preocupado em que os filhos tivessem uma educação de qualidade, tá? Só que em 1756, o Marquês de Pombal, que foi um cara que deu a ideia de fazer muitas mudanças, tanto em Portugal quanto no Brasil, ele expulsou os jesuítas, porque ele quis trazer a ideia da educação laica. E com essa expulsão e com a proibição de não se ter conventos ou algo que fosse cuidado pela igreja na região das Minas, não tinha ali lugar para esses filhos dos ricos estudarem. Então, eles eram mandados para a Europa, principalmente para Portugal, para estudar lá. Nessa ânsia de buscar pela educação, acabou que, quando a gente chega em 1780, que é o momento do movimento em si, a gente tem um grande número de diplomados, né, na região das Minas, né, porque esses filhos voltavam, ficavam ali mesmo onde a família estava, né? E por conta disso, essa região começou a ter um grande número de intelectuais. Foram os responsáveis também por difundir as ideias iluministas, por fazer com que tivesse realmente um surto cultural, né? Que a gente vê no Barroco e assim por diante, tá bom? E também fez com que eles acompanhassem os acontecimentos que estavam acontecendo no estrangeiro, que era o iluminismo e a independência dos Estados Unidos, tá bom? O que é que tinha de tão especial no iluminismo que fez com que eles lutassem por isso? Para eles, o iluminismo inspirava uma valorização do mérito pessoal, uma preocupação com a cidadania e a participação política. Ou seja, as ideias do iluminismo acabavam com a hierarquia que existia no Brasil, tá bom? E por conta disso, o que aconteceu? Peraí que me perdi. E por conta disso, batia muito diferente com a realidade do Brasil. É um pouco isso que ela vai tratar no momento do iluminismo em uma sociedade escravista, tá bom? Deixa eu mudar um pouco aqui, né, para vocês poderem ver também. Depois eu volto lá, quando eu voltar pro caminho normal, né? Aqui eu tô fazendo alguns adendos que a Laima coloca pra gente. Então, o que é esse iluminismo? O iluminismo é a base de transformações sociais no sentido de uma sociedade mais igualitária e da valorização do pensamento racional, tá bom? E ela explica que quem inspirou que acontecesse essas mudanças no ideal da sociedade, para que surgisse o iluminismo, foram as grandes navegações, porque o contato com a diversidade fez com que as pessoas
quisesse começar a buscar respostas para aquilo, né? Diversidade cultural, diversidade biológica e assim por diante, tá bom? E aí aumentou, né, o número dos estudos, tá bom? E além disso, desse aumento do conhecimento, da difusão do conhecimento, a gente também tem um momento de guerras de religião, né? Que é aquele momento do surgimento do protestantismo, tá bom? E também uma busca por querer fugir da intolerância religiosa de uma tirania que existia por parte dos governos. Então, se busca o quê? A liberdade de pensamento e a maior participação política pelo voto e com a Constituição regulamentando esse voto, tá? Então, isso foram algumas coisas que o iluminismo trouxe. E como eu havia dito, né, ele bateu de frente com essas ideias tradicionais que existiam aqui. Só que essas ideias que foram se desenvolvendo aqui, elas não tinham uma preocupação de incluir o negro e o índio e nem de pôr fim às hierarquias. Era mais para dar uma liberdade à elite e para quem tivesse dinheiro, e não uma liberdade no sentido amplo da sociedade, tá bom? Acabou então que esses projetos meio que mais confirmavam as hierarquias que existiam no Brasil do que acabavam com elas, tá bom? E aí esses diplomados também foram capazes de começar a pensar sobre o esgotamento das jazidas, tá bom? Que tinha presente, que estava começando a acontecer ali na região das Minas, tá? Então, só um instante. Por volta de quando que começa a ter esse esgotamento das minas? Por volta da década de 70 dos anos 1700, tá bom? Os contratadores, no momento em que essas minas começam a se esgotar, não conseguem mais repassar os tributos para a coroa portuguesa. Ok, mas que tributos que eram esses? Tá? O tributo principal que a gente tem na região das minas é o quinto, que ficou estipulado no período de abundância, né, no começo, no boom do descobrimento das minas, que seriam 100 arrobas anuais. Tá? Esse quinto era o imposto básico a ser pago em cima do ouro, tá bom? Então, se você achasse uma quantidade de ouro, você tinha que pagar uma quinta parte desse ouro que você encontrava, e no fim do ano ele tinha que dar 100 arrobas para a coroa portuguesa, tá bom? Além desse, nós temos as entradas. O que eram as entradas? As entradas eram um tributo de importação e exportação sobre o peso da mercadoria. Então, por exemplo, se você estava exportando, importando ferramentas para trabalhar nas minas e eles iam pesar esse pacote que você estava trazendo do exterior, pelo peso ele seria mais taxado do que uma coisa que pesasse menos, como, por exemplo, produtos de luxo, tá bom? Então, o que começou a acontecer? Produtos que eram necessários para fazer a mineração começaram a ficar muito mais caros se comparado a produtos de luxo, por conta desse peso. Então, isso fez com que as pessoas que tinham dinheiro começassem a ter uma ostentação de luxo, tá? Porque ele era mais barato. Além disso, nós temos também as passagens, que era uma taxa cobrada sobre cada pessoa ou animal que passasse pelos postos fiscais de cobrança, tá bom? Então, nesse momento, esses 3 tributos eram alguns dos que era necessário serem pagos pelos contratadores para a coroa portuguesa, tá bom? Nesse momento em que começa a se ter um progressivo esgotamento das minas, nós temos o seguinte panorama: vai caindo a quantidade de ouro, então as pessoas precisam encontrar uma nova forma de ter renda. E assim aumenta-se a produção agrária nessa região. Com o aumento da produção agrária, eles começam a investir em criar produtos em cima dessa produção agrária,
criar tecidos e outros produtos manufaturados. Mas aí o que foi, vamos dizer assim, mais um somatório para que começasse a ter um descontentamento nessa região. Foi que em 1785, a Dona Maria, que era então rainha em Portugal, proibiu a produção de produtos manufaturados na colônia e fazer com que as pessoas tivessem que comprar diretamente de Portugal e, consequentemente, a preços muito altos. Então, isso começou também a gerar uma certa raiva das pessoas, tá bom? E um pouco antes disso, começou a ter uma crise geral, né, por conta do esgotamento das minas, já no início da década de 80 aí, que começou essa crise econômica geral. Mas para os burocratas que estavam presentes ali na região das minas, isso era por conta do contrabando e não por conta do esgotamento das minas, tá bom? Então, conforme foi acontecendo isso e Portugal não estava mais sendo pago a 100 arrobas por ano, o que é que foi pensado? Portugal começou a ameaçar os governadores de que iria fazer a derrama. O que é a derrama? É você pegar o dinheiro de todas as pessoas, independente se ela estava envolvida com ouro ou não, para pagar ao governo essas 100 arrobas anuais, tá bom? Que aí eu fiz a conversão para vocês dar mais ou menos 1.470 quilos de ouro, tá? E aí qualquer bem que a pessoa tivesse que pudesse virar dinheiro iria ser confiscado para pagar esse imposto. Isso seria a derrama, tá bom? E isso começou a gerar mais descontentamento ainda na região das minas, tá bom? Os contratadores ficaram muito preocupados porque quanto que era devido em 1788? Era devido 324 arrobas, que era a dívida de 10 anos de pagamento do Brasil. Tá? Isso dá mais ou menos 4.762,80 quilogramas de ouro, que deveria ser pago no ano de 1789 para a coroa portuguesa. Então, a gente vê assim que eles estavam em maus lençóis. E um ano antes da derrama ser feita foi quando o Visconde de Barbacena chegou ao Brasil como novo governador, né, da capitania de Minas Gerais para aplicar a lei da derrama, tá bom? E aí, como é que a gente vê que começa um movimento? Eles foram inspirados, né, pela independência dos Estados Unidos, tá bom? E pelo iluminismo. E aí a elite econômica e intelectual da região das Minas começa a se organizar, tá bom? E em meio a muitas reuniões que eles foram fazendo na surdina, é que Tiradentes começa a ter contato com as ideias, né, do movimento. E por que o Tiradentes, que não era uma pessoa assim tão importante, se cativa pelo movimento? Porque ele era um alfeire que é um oficial de baixa patente, e ele tinha feito várias missões pela capitania de Minas Gerais, mas não tinha sido reconhecida por ela. E não tinha tido, ele não tinha sido promovido dentro da área militar, um pouco por ele também não ter costas quentes, tá? Mas isso fez com que ele tivesse sentisse chamado por esse movimento, tá bom? E ele começou a defender tanto essas ideias que ele conseguiu fazer com que a maior autoridade militar da capitania se juntasse ao movimento também, tá? Dentro dos participantes aí do movimento, a gente tem esses dois padres, muitos contratadores que estavam endividados, tá bom? E alguns poetas.
quando eles estavam conversando, eles falavam que era muito importante que a Inglaterra e as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro apoiassem o movimento, né, para ter mais força. Mas isso acabou que, assim, no fim das contas, não aconteceu, tá bom? Eles decidiram, durante as reuniões, um pouco influenciados também pelo grito de liberdade que o Tiradentes sempre falava, eles definiram que o lema do movimento seria liberdade ainda que seja tarde, tá bom? E quais eram, então, os objetivos do movimento? Então, a gente pode ver que um era proclamar a República da Capitania de Minas Gerais, tá? E aí, que a sede fosse São João del Rei. Eles não pregaram um fim da escravidão, tá bom? Por que que não? Além de eles serem donos de escravos, eles tinham uma preocupação de que, com o fim da escravidão, isso desorganizasse as minas e as plantações. Então, eles preferiram, por mais que tivesse alguns que eram a favor do fim da escravidão, eles acabaram deixando este ponto de lado, tá bom? Aí nós temos também a criação de uma universidade em Vila Rica, tá? O perdão das dívidas junto à Fazenda Real, apoio à industrialização, a liberação do Distrito Diamantino para todos os mineiros e o serviço militar obrigatório. Esses eram os objetivos que a Inconfidência Mineira buscava alcançar, tá bom? Dentro dos participantes, a gente tem o Tiradentes e os dois padres como os mais fervorosos, que mais faziam propaganda do movimento, tá bom? Qual foi o grande problema? Na ânsia de querer sempre chamar mais pessoas para engrossar o movimento, eles focaram muito nos contratadores endividados e acabou que eles trouxeram para perto de si um traidor, que era o Joaquim Silvério dos Reis, tá bom? Além dele, a Laima coloca que tiveram mais 2 delatores, um tenente-coronel e um mestre de campo, tá bom? Não foi só esse contratador aí. E eles colocaram que o levante seria no mesmo dia em que a derrama acontecesse. Mas aí, por conta dessa traição do Joaquim Silvério, eles não conseguiram completar o levante, tá bom? E aí o governador passou a perseguir esses integrantes do movimento, tá? Então, por ordem da rainha, quando eles foram presos, iniciou-se o processo, tá bom? Que durou 3 anos. E a acusação deles foi de inconfidência. O que é ser inconfidente? É você ser infiel à monarquia portuguesa, tá bom? Em 1790, num desses anos do processo, o Tiradentes ele resolveu assumir toda a culpa pelo levante, para se poder livrar as outras pessoas, tá bom? E somente ele foi morto, né? E ele foi esquartejado e foi exposto, né, em muitos lugares para que as pessoas tivessem isso como um símbolo do que aconteceria se você fosse contra a coroa, tá bom? Algumas coisas que são importantes a gente pensar. Essa é uma delas, essa que eu coloquei, né? Que o objetivo final da Inconfidência era resgatar a prosperidade e a autonomia da capitania, e não uma mudança profunda da sociedade. Então, isso faz com que a gente lembre um pouco lá daquele capítulo, a evolução da organização política, porque a gente vê que o que importava mesmo era o que a pessoa, o que a galera que mandava naquela região queria, e não o que era preciso, tá? Então, a gente vê que esse movimento ele é claramente de elite, porque era quem realmente estava interessado em reorganizar a economia ali da região das Minas, tá bom? E vê também que ele tem um alto nível intelectual, mas o Tiradentes ele era das camadas populares, tá? E foi o que mais sofreu. A gente vai perceber também na próxima aula que isso era muito claro. A cor ou a sua posição social influenciava muito quem é que levava a culpa ou sofria mais as penas, tá bom? Para a Laima, ela percebe que ao assumir a culpa, o Tiradentes meio que
abafou se existiam outras pessoas da sua classe dentro do movimento, tá? Então, isso meio que dificulta de tratar se existe ou não outras pessoas das classes mais baixas no movimento da Inconfidência, tá? Mas foi o primeiro movimento a assumir o projeto da independência do país sem reservas, tá bom? Para finalizar, ela coloca aí agora a construção do Tiradentes como herói nacional. Como é que isso aconteceu, tá bom? Só mais uma coisa antes de falar dessa última parte. Atualmente, a historiografia tenta mostrar que esse movimento foi mais amplo, tá? Esse que é o foco da historiografia voltada para a Inconfidência Mineira, tá bom? Então, olhando agora o Tiradentes como um herói nacional, o que a gente pode ver no decorrer do restante da história do Brasil, como foi sendo construído, tá? A gente tem aí que durante todo o período que a monarquia governou o Brasil, eles não queriam lembrar desse movimento, tá? E nem deram muita importância para ele. Meio que deixou ele ser escondido pela própria memória das pessoas, tá? Foi somente quando foi proclamada a República que os militares trouxeram o Tiradentes de volta à luz, né? E fizeram ele se tornar herói e patrono da República, tá bom? E aí a sua data passou a ser cívica. Já no governo Vargas, a gente vê que o Vargas utiliza o Tiradentes como uma forma de trazer o sentimento de nacionalidade e patriotismo para as pessoas do país. Então, ele se utiliza do Tiradentes como uma forma de criar um sentimento nacional para o bem do país nas pessoas e coloca a imagem dele em livros didáticos para poder construir essa ideia. O JK também procurou se beneficiar dessa imagem do Tiradentes, tá bom? No livro ela fala algo sobre se utilizar de maneira até como buscando uma afinidade genética com o Tiradentes. Deixa eu só confirmar aqui. Essa exaltação ganhou força com o presidente Juscelino Kubitschek, que colheu frutos políticos da lembrança da luta pela independência ocorrida em Minas e com a ideia de ser herdeiro político, identificação tentada por vários outros políticos desde então. Então, tem essa afinidade política com o Tiradentes, não genética. Desculpa por isso. Então, cada vez mais o Tiradentes começou a ter um apelo popular no meio das pessoas, tá bom? E além disso, o que eles estão tentando fazer com a figura do Tiradentes na historiografia? Desconstruir o mito, ou se não, mostrar que ele era um representante popular martirizado pelos poderosos. Essas são as duas ideias que se tem sobre o Tiradentes e que estão tentando provar, tá bom? Com relação à Inconfidência Mineira, é isso, tá bom? Eu pretendo fazer também, que eu teve no período da faculdade eu fui para Ouro Preto e lá tem o Museu da Inconfidência. Eu vou ver se eu consigo encontrar as imagens e fazer um slide também para dar para vocês, tá bom? Então, para a aula de Inconfidência é isso, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada.